Fórum Mídias de hoje, 27 de março de 2025. Isso aqui foi uma das coisas mais infames e cafajestes que eu já vi na imprensa brasileira. Essa pessoa, o Fabiano Lana, publicou no Estadão isso aqui, essa imagem aí, com o Bolsonaro lá no Supremo, no primeiro dia do julgamento, que no segundo ele já correu, e o título é Bolsonaro evoca a coragem de Dilma ao comparecer frente aos seus algozes do STF. Veja bem a comparação que ele fez, porque ele pegou uma imagem da presidenta Dilma diante de verdadeiramente, sim, seus algozes durante a ditadura militar, ela lá no Supremo, eu vou mostrar essa imagem aqui, todo mundo já deve ter visto, mas comparou aquilo com a altivez, após ela ter sido torturada numa ditadura onde não se tinha direitos políticos, os direitos políticos estavam caçados, a gente vivia sob censura, sob tortura. E ele comparou com um julgamento democrático, onde o Bolsonaro está sendo submetido a juízes, passando por investigação da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, 2 anos de investigações, e querem comparar isso com uma mulher torturada barbaramente. É um absurdo completo. Me lembrou um outro absurdo da mídia, quando a Folha de São Paulo publicou uma imagem falsa da presidenta Dilma, dizendo que o grupo dela teria planejado o sequestro do, à época, ministro Delfim Neto. Tem mais, tem essa outra aqui, ó. Quando ela era presidente da República, o fotógrafo Wilton Júnior, da Agência Estado, que foi até premiado, recebeu o prêmio Rei da Espanha pela foto, pegou essa foto por um certo ângulo que parece que ela foi atravessada pelo espadachim de um aluno da Academia Militar das Agulhas Negras, quanto ela era presidente da República, mostrando o desejo íntimo, não só dos militares, como da imprensa brasileira. Isso é um nojo, é um nojo, é um nojo. Voltando, eles botaram esta foto aqui do Bolsonaro cercado por advogados, inclusive o seu advogado, com a manchete de que a coragem dele de comparecer diante dos seus algozes e não dos juízes. Algozes, como se as pessoas estivessem ali já pronto para castigá-lo porque são malvadas, porque é uma ditadura, ecoando discurso bolsonarista. Agora, vamos lembrar aqui que esse homem responsável por um imenso número de mortes durante a Covid, já foi provado isso, que o comportamento dele foi responsável por centenas de milhares de mortes. Ele é acusado no momento, porque existem os outros, inclusive os da Covid, ele foi denunciado e agora virou réu pelos seguintes crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado. Então, eles querem comparar essa imagem aqui do Bolsonaro com seus advogados,
diante do Supremo Tribunal Federal, num julgamento democrático, com as leis vigentes e sendo respeitadas, com esta imagem aqui da presidenta Dilma, na época da ditadura, saída diretamente dos porões da tortura em Minas e em São Paulo, aqui sendo julgada. E quando o que se vê aqui são os juízes escondendo o rosto de vergonha, escondendo o rosto de vergonha. E a pessoa fazer uma comparação infame desta, infame. Só para lembrar aqui pequenos trechos do depoimento da presidenta Dilma na comissão, que foram usados na Comissão da Verdade. Uma sobre as torturas que ela sofreu. Uma das coisas que me aconteceu naquela época é que meu dente começou a cair e só foi derrubado posteriormente pelo OBAN, Operação Bandeirantes, em São Paulo. Minha arcada girou para o lado, me causando problema até hoje, problema no osso do suporte do dente. Isso foi um soco que ela levou logo que foi presa. Me deram um soco e o dente se deslocou e apodreceu. Tomava de vez em quando Novalgina em gotas para passar a dor. Só mais tarde, quando voltei para São Paulo, o Albernaz completou o serviço com um soco arrancando o dente. Pau de arara. Algumas características da tortura. No início, não tinha rotina. Não se distinguia se era dia ou noite. O interrogatório começava. Geralmente, o básico era choque. Começava assim: em 1968, o que você estava fazendo? E acabava no Ângelo Pezzuti, que era a pessoa que eles queriam sobre quem eles queriam que ela informasse. E sua fuga, ganhando intensidade com sessões de pau de arara, o que a gente não aguenta muito tempo. Palmatória. Se o interrogatório é de longa duração, com interrogador experiente, ele te bota no pau de arara alguns momentos e depois leva para o choque, uma dor que não deixa rastro, só te mina. Muitas vezes também usava palmatória, usava em mim muita palmatória. Em São Paulo usaram pouco esse método. No fim, quando estava para ir embora, começou uma rotina. No início, não tinha hora, era de dia e de noite. Emagreci muito, pois não me alimentava direito. Ô, Melo, deixa eu só acabar isso aqui, que é importante. Fiquei presa 3 anos. O estresse é feroz, inimaginável. Descobri pela primeira vez que estava sozinha. Encarei a morte e a solidão. Lembro-me do medo quando minha pele tremeu. Tem um lado que marca a gente o resto da vida. As marcas da tortura sou eu, fazem parte de mim. Isto daqui era aquela mulher que estava ali. Esta mulher aqui, vinda de 3 anos de tortura, sofrendo na mão dos seus algozes. Como comparar isso com esse pilantra que é réu por esses crimes, fora os outros, e que continua livremente falando aí, se manifestando, xingando os próprios juízes, que os próprios ministros que o estão julgando. Como que alguém pode fazer uma comparação dessa? Sabe? Isso não existe. Não existe. Fala, Zenha, o que você ia falar aí. Eu ia dizer que a Dilma se refere ao Albernaz, não era nenhum civil, não. Era um parceiro de exército. É o Benoni de Arruda Albernaz. Esse aí torturou o Frei Tito, torturou o Gilberto Natalini, você lembra do Gilberto Natalini? E torturou a Dilma. Né? A Dilma contou ali quem é essa figura Albernaz? Um militar, um cara do exército, um parceiro de Bolsonaro, milico como ele. Vamos lembrar aqui uma outra coisa da presidenta Dilma, quando houve um senador chamado Agripino Maia,
em que a Dilma, como presidenta, foi a uma comissão e lá do Senado, e o Agripino Maia virou para ela e falou se ela iria falar a verdade ali, já que ela havia confessado que mentia, que havia mentido na época em que fora presa na ditadura militar. E a presidenta Dilma falou o seguinte aqui, ó. Cadê aqui? Comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. Porque aguentar tortura é algo dificílimo. Porque todos nós somos muito frágeis. Todos nós. Nós somos humanos, nós temos dor. E a sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. E esse país, que transitou por tudo isso que transitou, que construiu a democracia, que permite que hoje eu esteja aqui, que permite que eu fale com os senhores, não tem a menor similaridade. Esse diálogo aqui é o diálogo democrático. A oposição pode me fazer perguntas, eu vou poder responder. Nós estamos em igualdade de condições humanas, materiais. Aí aqui, a presidenta, para encerrar com ela aqui, no dia do impeachment dela, o golpe do impeachment, ela mais uma vez, deu uma resposta a essas pessoas que teimam em fazer uma comparação entre um criminoso que está prestes a ser condenado dentro das regras democráticas, tendo advogado de defesa, vários advogados, regiamente pagos e em liberdade, dando declaração aí para essa mesma imprensa que faz o jornalismo declaratório, Estadão, Folha. Esta mesma imprensa, ela terminou no dia do impeachment falando o seguinte: acabam de derrubar a primeira mulher presidenta do Brasil sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido. Isto foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções. Direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas, direito a uma aposentadoria justa, direito à moradia e à terra, direito à educação, à saúde e à cultura, direito aos jovens de protagonizarem sua história, direitos dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista, é a imposição da cultura da intolerância, do preconceito, da violência. Peço às brasileiras e os brasileiros que me ouçam,
Falo aos mais de 54 milhões que votaram em mim em 2014. Falo aos 110 milhões que avalizaram a eleição direta como forma de escolha dos presidentes. Às mulheres brasileiras que me cobriram de flores e de carinho, peço que acreditem que vocês podem. As futuras gerações de brasileiras saberão que, na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência do Brasil, o machismo e a misoginia mostraram suas feias faces. Abrimos um caminho de mão única em direção à igualdade de gênero. Nada nos fará recuar. Esta história não acaba assim. Estou certa que a interrupção deste processo pelo golpe de Estado não é definitiva. Nós voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil em que o povo é soberano. Como se comparar o Bolsonaro a Dilma, sem ser uma infâmia, que é o que é? Era isso do Fórum Mídias de hoje. Aliás, deixa eu só acrescentar uma coisinha aqui rapidinho que eu trouxe. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Folha hoje, ó. Fux abre caminho para questionar delação de Cid, apenas de 8 de janeiro. Ministro citou o julgamento sob violenta emoção após ataques e criticou vai e vem nas declarações do ex-auxiliar. Mônica Bergamo, Fux faz gestos a favor de Bolsonaro, mas advogados não têm. Usuários de direita dobram a aposta contra Moraes. Eles continuam fazendo o jogo do Bolsonaro. É impressionante, é impressionante. Impressionante. Como disse o Pedro Serrano naquela entrevista, né? Ficam apostando no golpe. Eles continuam apostando no golpe. A mesma conversa. Agora, eu achei essa da pessoa fazer aquela comparação entre a imagem do Bolsonaro, junto com os advogados, no Supremo, com o da Dilma, é simplesmente de, sabe... É a maior infâmia que eu já vi. Eu também. Na minha longa carreira de jornalista. Eu também. Nunca vi uma coisa igual aquilo. Nunca vi. Nem aquele texto, aquela infâmia, que foi o texto de um psicanalista, falando que o Lula era responsável pelas mortes na queda do voo da TAM. Saiu na capa da Folha. Foi, Depois provou-se que a culpa... que os erros foram cometidos pelos pilotos. Acho que essa aí supera aquela infâmia daquele texto que a Folha, como sempre a Folha, né? Folha que tem esse livro mostrando a sua ligação com a ditadura militar do Brasil e que foi um grupo empresarial, depois da Globo, foi o grupo empresarial, para mim, que mais... A Varig também, mas vamos colocar um dos que mais se beneficiaram da ditadura militar financeiramente é este grupo Folha de São Paulo. Terrível este grupo Folha de São Paulo, sujo até o babador de sangue do povo brasileiro. Gente, até amanhã. Obrigada, Bom dia para todos.